Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje nós estamos aqui reunidos para podermos refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho do dia, que se encontra no livro de João, no capítulo 6, os versículos de 60 a 69. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. A fé em Jesus exige decisão. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: Esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isto? Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhes perguntou: Isso escandaliza vocês? Imagine então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito é que dá a vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são espírito e vida. Mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. E acrescentou: É por isso que eu disse: ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir deste momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: Vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Agora, nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. É com muita alegria, que nós vamos refletir um pouquinho sobre esse evangelho, que veio no início falar pra gente sobre uma divisão que estava tendo entre os próprios discípulos de Jesus, onde alguns deles deixaram de seguir Jesus. E é muito importante a gente citar qual foi a reação de Jesus diante deste abandono. Ele já sabia quem iria o abandonar. Então ele continuou firme e ainda convidou os 12 a se retirarem se eles não pudessem acreditar no que ele dizia. Então, isso é um exemplo para nós, porque nós podemos perceber que Jesus, ele não se importa com a quantidade de pessoas que o seguem, com o número de pessoas, mas sim com a fidelidade que elas têm ao Pai. Então é muito importante para a gente lembrar disso, porque muitas vezes nós julgamos o êxito pelos números, de que igreja cheia, que é a igreja com sucesso, mas Jesus também já disse para nós que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali ele está também. Então, nós já sabemos que nós não precisamos de uma igreja cheia para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Nós precisamos sim estar em coerência com o Evangelho. E diante desse desafio que Jesus propôs aos 12 a se levantarem, então Simão Pedro disse, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. E quanto a nós? Nós estamos reconhecendo mesmo que Jesus tem a palavra de vida eterna? Que Ele é a palavra, que Ele é o caminho à vida, como Ele disse aqui no Evangelho, que ninguém pode vir a Ele se isso não lhe é concedido pelo Pai. Será que nós estamos reconhecendo isso? Ou nós estamos apenas dizendo que seguir o caminho com Cristo é um caminho muito difícil, que é um caminho muito duro? Será que nós estamos falando só isso? E todo esse diálogo de Jesus com os seus discípulos, ele é muito importante para a gente refletir, para a gente pensar o quão importante é que nós fomos chamados a seguir Jesus. O quanto isso é importante, nós somos chamados a refletir sobre isso. Porque a partir do momento que nós somos chamados, nós encontramos a resposta para nós, para alimentar o nosso espírito na palavra de Deus. E isso mostra o quanto a palavra de Deus pode alimentar o nosso espírito. Mas, quantas vezes, ao invés disso, nós estamos deixando de alimentar o nosso espírito e alimentando a nossa carne? Quantas vezes nós estamos deixando de fazer isso?
buscando aqui na Terra acumular bens materiais, buscando dinheiro, visando apenas estar em sucesso na vida social e tudo mais, e não alimentamos o nosso espírito, porque isso não é a vida plena. Isso alimenta apenas o nosso ego, apenas a nossa vaidade. Só a palavra, só o amor de Deus, que é encontrado na sua palavra, que é capaz de alimentar o nosso espírito. Então, que a partir dessa reflexão, a gente possa entender a importância de estar com o espírito alimentado na palavra de Deus. Que nós possamos buscar viver alimentados pela palavra de Deus. Não buscar sempre alimentar a nossa carne, os nossos desejos, mas sim o nosso espírito, que é o que nos deixa forte. E também que nós não façamos como Judas, porque Judas, ele teve a oportunidade de escutar Jesus e não escutou. Ele teve a oportunidade, ele viu Jesus de pertinho e não o enxergou. Ele teve a oportunidade de se alimentar da palavra de Deus e não aproveitou. Ele sabia bem da vida eterna que o esperava, mas a desperdiçou. Ele também teve a chance de ser perdoado, mas a rejeitou. Então, que nós não cometamos esse erro, que nós possamos perceber a importância de estarmos alimentados com Deus, o nosso espírito forte em Deus, para que isso, sim, nos faça forte, nos faça feliz e nos deixe próximo de Jesus, próximo ao Pai, próximo à vida eterna. Isso sim é o que nosso espírito precisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.